É isso aí, pessoal. Quem não ama viajar, não é mesmo? E hoje é o Dia Mundial do Turismo, também do turismo ecológico. Para a gente falar mais sobre esse tema, para a gente saber mais sobre o que nós temos aqui na nossa região, sobre isso, sobre turismo, eu tenho a honra de estar recebendo aqui no nosso estúdio a nossa super empresária, a Miriam Galeski. Tudo bom, Miriam? Boa tarde. Tudo bom, Patrícia. Boa tarde. Prazer estar com vocês. Imagina, o prazer é nosso. Que bom ter você aqui falando de um tema tão gostoso, né? Que Muito. É viajar, que Nossa. É turismo. Você é suspeita em falar, né, Miriam? Muito suspeita. Mas é bom demais. Meu Deus, maravilhoso. Quando a gente fala de turismo ecológico, exatamente de que tipo de turismo a gente está falando, Miriam? A gente fala do turismo, quando a gente fala do turismo ecológico, turismo que ele insere o ser humano no ambiente natural, né, na natureza. Não só no sentido de garantir a sustentabilidade, mas também de garantir renda e para a comunidade onde ele está inserido, né? Como, por exemplo, a gente vai falar de uma pessoa que, na forma que eu quero dizer de sustentabilidade social e econômica para a comunidade, a pessoa que vai fazer, vai catar castanhas, por exemplo, e vai vender para o turista que está na região. Entendi. Ou então eu trabalho, moro naquele local e eu vou mostrar para a população, para o turista que vem, como funciona, por exemplo, quais são os peixes que tem na região, alguma coisa nesse sentido. Então, ele agrega valor, né, na comunidade e também para a pessoa que desfruta do momento, né, com a natureza. Além de estar o quê? Num contato com a natureza, preservando, cuidando, aprendendo mais, sim, como é o caso, por exemplo, quando as pessoas, quem já é local, né, vai ensinar para quem é de fora, olha, aqui na nossa região é esse tipo de peixe, ou aqui na nossa região esse rio é conhecido assim, ou de outra forma. E aqui, na nossa região, o que nós temos de turismo ecológico? Na verdade, na região mais próximo de Cascavel, falando da região oeste, a gente tem muito... quando a gente fala do turismo ecológico, é a preservação, né? Então, ele não vai desmanchar alguma coisa que já existe. Então, a gente vai falar, por exemplo, do ciclismo, de atividades que são feitas que não vão denegrir. Há o trekking também, que as pessoas fazem muito, praticam muito. A gente tem muito cachoeiras, a gente tem uma afinidade na nossa região. Então, os banhos de cachoeira, qualquer atividade assim que seja mesmo a inserção na natureza, né, que as pessoas possam aproveitar fazendo parte sem destruir, né? O turismo ecológico tem essa função mesmo. Que maravilha. E quando a gente fala também de turismo ecológico, os destinos mais conhecidos, mais famosos assim, Miriam? Olha, se a gente for falar, por exemplo, de destinos internacionais, a gente pode falar, por exemplo, da Capadócia, que é um local onde você visita, que são... Você vai conhecer muito os castelos de fadas, os castelos de algodão, aliás, os castelos de fada mesmo, que são formações rochosas. A gente vai falar sobre o Alasca, que as pessoas também vão conhecer a neve, fazer esse turismo que é diferente do turismo de aventura, porque ele é o turismo que você se insere na natureza, mas você não... o turismo causa impacto. Isso, exatamente. Não que o turismo de aventura cause, mas é um outro segmento do turismo. Na Suécia, onde você pode ver a aurora boreal, um sonho de consumo. Na Tailândia, né, muito mais a parte de mares, de florestas. Então, isso falando de turismo mundial, dando um exemplo, né? Certo. Falando de Brasil, a gente tem muitas atrações, como, por exemplo, no Jalapão, onde acontecem expedições. E importante falar que esse turismo, ele acontece sempre com guias, com pessoas que são credenciadas, justamente porque ele evita que... Inclusive, ele educa a pessoa para que quando ele vai fazer essa atividade, ele faça com consciência sem destruir, sem levar uma lembrancinha, como, por exemplo, uma pedra que ele achou bonita, que você também já está tirando, né, do habitat natural. Sim. Então, assim, é muito importante dizer que sempre ele é feito com essa consciência, sabe? E aí, quando a gente vai falar sobre o turismo no Brasil, voltando, a gente tem o Jalapão, onde há expedições, onde há fervedouros, que é lindíssimo a região, que fica no Tocantins. A gente pode falar de Bonito, no Mato Grosso do Sul. Ai, que lindo. Lindo. Não tinha que ser bonito, tinha que ser lindo, tinha né? Tinha que ser lindo, Mato Grosso do Sul. lindíssimo. A gente pode falar também de Fernando de Noronha. Então, são áreas, assim, que elas existem nelas
inclusive uma capacidade de carga, que isso ajuda, por exemplo, seleciona-se um tanto de pessoas para usar usufruir, não usar, né? Usufruir daquele espaço por um determinado tempo, sem que assim estrague, né? Denigra a natureza. Que maravilha! E assim, durante o ano todo dá para programar viagens para turismo ecológico ou tem uma época do ano em que é melhor, assim, Miriam? Na verdade, não tem uma época específica, vai depender do que você gostaria de fazer. Por exemplo, hoje, né, que é inverno na Europa, na Suécia, você vê a aurora boreal. Então, assim, vai depender muito de qual é a tua expectativa de uma viagem, o que você anseia, né? Mas você pode fazer o ano todo, não existe uma data, um mês específico, assim, uma estação. E esse tipo de turismo é legal também fazer em família? Dá para as crianças participarem também? É mais adultos? Não, maravilhosa a pergunta. É muito legal. Inclusive, você consegue inserir essa consciência já na criança, né? Colocar para ela a importância de preservar, de fazer parte, que ela faz parte do meio ambiente, né? Do todo, assim. Então, do coletivo, de você cuidar. É muito importante quando a criança também participa. Que legal. Então, aí fica uma dica legal, né? Não só para esse Dia do Turismo, Dia Mundial do Turismo, mas também uma dica para... Porque às vezes quando a gente vai planejar as viagens, a gente acaba não pensando tanto, né? A gente acaba indo sempre para os mesmos lugares, enfim. Falo por experiência própria, né? Mas quando a gente vislumbra, conhece um pouquinho mais, sabe que tem esses outros lugares maravilhosos, não custa, né? Tentar fechar talvez um pacote, alguma coisa assim, né? Quer dizer, a pessoa fala, mas tem que ser com antecedência. Geralmente viagens, por exemplo, internacional tem que ser com antecedência. A internacional sempre, né? Principalmente porque você consegue melhores condições, melhores negociações. Mais antecipado não significa assim um tanto tempo. Uns 6 meses assim para uma viagem internacional, de 3 a 4 para uma viagem nacional. Então vai variar muito do destino também que você escolher, qual que é a tua proposta de viagem. Se você quer um resort, se você quer campo, se você quer praia, né? Então é sempre bom programar com antecedência. E às vezes a pessoa até chega na agência pedindo eu quero ir para a praia, mas aí a gente conversa, que a gente faz um bate-papo, né, para descobrir mesmo o que realmente é a intenção da pessoa. A gente consegue chegar à conclusão que às vezes nem é praia, porque o marido detesta, a mulher ama, as crianças querem ir para o campo. Então a gente sempre tem que fazer, né, esse bate-papo para saber o que vai agradar todo mundo. Agradar gregos e troianos nessa história. Todo mundo feliz nessa história. Isso aí, que perfeito, viu, Miriam? Muito obrigada pela sua participação hoje aqui. Passa seu Instagram, se alguém tiver mais alguma dúvida, quiser conhecer algum desses destinos que você falou pra gente, com esse brilho nos olhos, né? Claro. Desses você já conhece vários? Conheço vários. A Capadócia é um espetáculo, assim, a Turquia, recentemente, né, com esses problemas de terremoto, mas eu digo assim que a região mesmo, onde a parte turística por sorte não foi afetada, continua acontecendo, é um local indescritível, é só mesmo você conhecendo para sentir a emoção de estar lá. Que maravilha. Faça o seu Instagram, minha linda. O Instagram, então, é Miriam, @mfgturismo.